Oi, gente. Estamos aqui em mais um episódio do Linguística Funcional Integra. Sou a Daiane Campos, graduanda em Letras, Português e Suas Literaturas pela UFC, que é a Universidade Federal do Ceará. Sou bolsista da PRAE no projeto Linguística Funcional Integra, que é orientado pela professora Nádia Prata. Hoje nós estamos com a professora Cibele Nadig de Souza, que possui licenciatura em Letras Português e Alemão pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, mestrado e doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pela mesma universidade. A professora também realizou pós-doutorado no Departamento de Estudos Linguísticos e Literários. Atualmente é docente da Universidade Federal do Paraná, né, professora? Atua Sim, na área de teoria e prática de ensino de língua portuguesa e tem experiência na área de descrição gramatical, modalidade, funcionalismo, verbos, mudança gramatical. Enfim, professora, é um prazer recebê-la aqui hoje, viu? bom dia, Daiane, bom dia, muito obrigada, um prazer é meu. Certo. E vamos às perguntinhas de hoje, né, para a gente começar. Professora, como iniciou o seu interesse pela pesquisa linguística? Antes de mais nada, além do meu cumprimento inicial, gostaria de parabenizar a Nádia, a Daiane e todos os envolvidos nesse projeto, né, parabéns pela organização. Bom, meu interesse pela pesquisa linguística começou na minha graduação. Na verdade, um pouco antes, assim, eu já era bastante interessada em sintaxe, sempre gostei muito, né? E quando eu fazia a minha graduação, eu era estudante profissional, né? Eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. E aí, quando eu estava cursando a disciplina de sintaxe, que eu adorava muito, assim, ficava muito, muito interessada pelos temas, muito instigada, né, pelas discussões, eu conversei com o meu professor e disse que eu tinha interesse em fazer uma iniciação científica, né, desenvolver um projeto de pesquisa junto a algum dos meus professores. E aí, coincidentemente, nesse período, a professora Maria Helena de Moura Neves, né, a nossa querida Maria Helena, ela estava procurando uma bolsista de iniciação científica. E aí o professor me indicou, né, para essa bolsa de iniciação. Então eu comecei a fazer iniciação científica com a professora Maria Helena, e foi assim que eu fui apresentada a uma temática de pesquisa linguística, que é modalidade, né? Naquela época ela estava desenvolvendo um projeto maior de modalidade no português brasileiro, e eu comecei a estudar modalidade, foi assim que eu comecei a estudar essa temática e fiquei super interessada, adorei, até hoje estou envolvida com esse tema. Então, meu interesse pela pesquisa começou assim, né, na graduação, né, queria dizer que foi essencial para que eu continuasse tendo possibilidade de desenvolver, né, essas coisas, as bolsas que eu sempre tive, né, sempre tive bolsa de iniciação científica e depois na continuação dos meus estudos sempre fui bolsista, então isso foi realmente essencial para o desenvolvimento desse meu interesse inicial. Legal, professora. Realmente a modalidade foi algo que está ali desde o comecinho e veio para a vida, né? Foi sim. A partir disso, eu faço a segunda pergunta. Além da modalidade, quais são atualmente seus temas de interesse em pesquisa? Então, modalidade, quem estuda, eu sei que muitos dos pesquisadores e dos alunos que estão envolvidos aqui nesse grupo, né, de pesquisa, atuam, né, com essa temática, sabem que é uma temática extremamente instigante, não existem muitos consensos, enfim, a gente acaba se envolvendo por muito, muito tempo e sempre encontrando novas temáticas para desenvolver, né? Então, além da modalidade, no momento, uma outra coisa que eu também gosto muito, né, sempre tive muito interesse, é pela área de ensino, porque, enfim, fui professora por um tempo, né, na educação básica, e tinha muitas, muitas questões ali que me interessavam em estudar, e acho que também a proximidade, de novo, né, com a Maria Helena, que também tem um interesse, tinha, né, na verdade, um interesse muito grande pela área de ensino de gramática. Então, eu comecei a desenvolver também alguns estudos na área de ensino, e particularmente na área de ensino
de gramática, né? Então, aqui na instituição em que eu estou agora, que é a Universidade Federal do Paraná, eu tenho um projeto de pesquisa que é na área de ensino, né, de ensino de gramática, né? Eu analiso propostas de ensino de gramática para a educação básica, tá? Então, esses são meus atuais interesses de pesquisa. Aqui nessa entrevista, né, eu fui convidada para falar mais particularmente da minha atuação na área de descrição gramatical, mas eu também, no momento, estou bastante envolvida com a questão do ensino. Que ótimo, professora. Eu gostei de saber, muito interessante. E nessa parte da modalidade, né? Vamos à nossa terceira pergunta. Como a modalidade pode se manifestar? Quais são os subtipos dela? Você pode explicar para a gente? Claro. Bom, como eu disse antes, né, todas as pessoas que se propõem a estudar a modalidade sabem que é um campo de estudos bastante desafiador, né, porque a gente não tem muitos consensos, né. A modalidade, ela pode se manifestar por meio de verbos, advérbios, por exemplo, por meios lexicais, né. São muitas maneiras de se manifestar, né? Por exemplo, com os tradicionais muito conhecidos, né? Verbos modais, poder, dever, ter que, né? Ou advérbios, né? Possivelmente, necessariamente, etc. E com relação aos subtipos, também é um campo que não há, né, consensos, mas de maneira geral, os trabalhos acabam aceitando dois subtipos, né, que são a modalidade epistêmica e a modalidade deôntica. A modalidade epistêmica, aquela que passa pelo conhecimento do falante, em que ele avalia algo em termos do que acredita, né, do que sabe ou acredita, né, como, por exemplo, pode ser que alguma coisa, né, em que o falante está colocando isso em termos de uma eventualidade, né, algo que ele crê, né, pode ser que chova em Curitiba, né, por exemplo. Ou a modalidade deôntica, que é o segundo tipo, que tem a ver com uma fonte deôntica, uma autoridade, né, em que a partir disso algo é obrigatório, necessário, né, por exemplo, tenho que entregar meu relatório de pesquisa, né, algo que é necessário, né, então isso seria a modalidade deôntica. Então, de modo geral, é isso, né, existem muitos outros subtipos, né, de modalidade em que os autores reconhecem nos seus trabalhos, né, quem tiver interessado tem muita coisa, né, um trabalho bastante interessante que fala de subtipos muito mais do que esses, assim, é o trabalho do Ringeveld, né, 2004, por exemplo, mas existem muitos outros. De modo geral, é isso, né, a modalidade epistêmica e a deôntica são as duas mais reconhecidas, mais aceitas como categorias, né, subtipos de modalidade. Foi uma verdadeira aula, literalmente uma verdadeira aula. Imagina. Muito obrigada pela resposta, professora. Vamos à nossa quarta pergunta. Eu queria saber, né, nós queremos saber, como os estudos buscam explicar o surgimento e o desenvolvimento de significados modais. Uhum. Essa é uma outra coisa também bastante interessante, né, quando a gente pensa aí nos estudos sobre a modalidade. De modo geral, né, o campo da modalidade é entendido como um campo bastante propício, né, estudos de gramaticalização, né, de desenvolvimento gramatical, em que, de maneira geral, se entende, né, que os significados, que os itens se desenvolvem a partir de experiências mais concretas ou de itens mais concretos, né, mais ligados a uma experiência física, e depois isso passa a ser a expressão de conjecturas, né, de processos mentais, né. Então, por exemplo, se você pensar um item, um verbo, por exemplo, como o verbo dar, né, que inicialmente está ligado a uma relação mais física, né, do mundo sociofísico, né, dar, ou seja, passar algo a outra pessoa, e aí ele pode passar a
marcar possibilidade, né, dá para pegar o ônibus às 10 horas da manhã, né? Então, de modo geral, existem alguns trabalhos, né, que teorizam, que fazem propostas hipotéticas para o encaminhamento do desenvolvimento modal a partir de situações mais concretas, né? De modo geral, é assim que se entende, e dentro daqueles subtipos modais também se entende que o desenvolvimento dos epistêmicos, dos significados que são mais relacionados a conjecturas, a crenças, né, do enunciador, eles se desenvolvem posteriormente. De modo geral, essa é a hipótese, né? Não significa que sempre pode ser comprovada, mas é relativa a um processo também que pode ser explicado em termos de subjetivização, né, em que os significados passam cada vez mais a expressar atitudes do falante, e daí podem até se desenvolver em termos de intersubjetividade, em termos de marcar uma atitude cuidadosa com o seu interlocutor, né? Então, de modo geral, essas são as hipóteses, assim, mais falando em termos bastante gerais. Que ótimo. Poxa, muito obrigada, professora, pela resposta da pergunta. E agora a gente vamos à nossa última pergunta para a professora Cibele. Professora, como pode ser explicado o desenvolvimento de verbos modais? Ah, sim. Na verdade, eu até falei um pouquinho disso, né, quando eu expliquei as outras coisas, né, mas, então, dentro dessas hipóteses, desses trajetos de desenvolvimento dos significados modais, né, os verbos modais, que são uma expressão bastante reconhecida, bastante estudada, né, da modalidade, eles surgem, né, os valores modais para os verbos, a partir do desenvolvimento a partir de significados que são mais concretos, né, de modo geral, como, por exemplo, o exemplo do dar, que eu havia mencionado, né, inicialmente você tem um significado mais relativo a algo que é próprio, né, das nossas relações sociofísicas, né, que é transmitir, né, passar a outros, né, alguma coisa, por exemplo, dar, e depois, conforme ele vai se convencionalizando, e em algum momento pode surgir alguma convencionalização de alguma implicatura, né, por exemplo, dar significa possibilitar em algum momento, né, então essa implicatura pode se convencionalizar, e isso se rotinizar de algum modo e se convencionalizar, desculpem, nesses contextos, e passar a fazer parte do significado do item, em que ele passa a poder expressar um sentido mais subjetivo, mais abstrato. Obviamente isso acontece, né, por meio de vários micropassos de mudanças, né, mas de modo geral isso, né, um item que pode ser bastante frequente, pode se rotinizar e pode possibilitar alguma implicatura. Essa implicatura pode se convencionalizar no item e possibilitar um significado modal em termos de possibilidade, necessidade, né, que são significados mais relacionados à modalidade. Perfeito, professora, perfeito. Então, gente, essa foi a nossa conversa com a professora Cibele. Professora, muito obrigada, sério, foi um prazer, foi uma verdadeira aula. Fiquei muito feliz e tenho certeza que todos que ouvirem o podcast, que verem os vídeos, vão amar também, porque foi muito, enfim, uma aula de conhecimento aqui. Muito obrigada. Agora eu quero dar esse espaço, né, caso você queira, enfim, falar alguma Sim. coisa, falar sobre Muito obrigada, Daiana. Eu que quero dizer que foi um prazer, né, poder participar, ser entrevistada aqui por você. Muito obrigada. Quero parabenizar novamente a coordenação desse projeto, né, a professora Nádia, o grupo de pesquisas, e todos vocês, né, alunos que estão envolvidos na organização desse projeto, né? Foi realmente um prazer poder participar e contar um pouquinho aqui dos meus interesses, de certo modo, até fazer uma retrospectiva das minhas memórias em termos de trajetória de pesquisa de ensino. Muito obrigada. Então, boa tarde, boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite para quem quer que nos
ouça ou nos veja. Muito obrigada, professora. E é isso, gente. Nós ficamos por aqui. Até o nosso próximo episódio. Tchau.